Olá pessoal, essa é a primeira parte de uma aula na qual eu vou falar sobre aquilo que eu chamo de categorias fundamentais da análise de conjuntura. É uma aula que, em função da sua extensão, eu vou dividir em duas partes, né, para facilitar aí a nossa comunicação, né, e o estudo de vocês, tá? Então, vamos lá, vou olhar aqui, como sempre, as minhas anotações, para eu não perder o fio da meada e nem deixar de dizer nada que seja fundamental, né? No conjunto dessa aula, nas duas partes, nós vamos abordar, categorias, né, que são acontecimento, temporalidade, estrutura, conflito, atores e prospectiva. Vamos começar com o acontecimento. Acontecimento é diferente de um simples fato. Acontecimentos são fatos de grande importância dentro de um contexto social mais amplo. São fatos especiais, são fatos cujos efeitos vão além daquelas pessoas que estão diretamente envolvidas. Nós temos todos os dias muitos fatos que chamam a nossa atenção, muitos deles, porém os acontecimentos ocorrem de uma maneira um pouco mais espaçada. Se fulano de tal cai do cavalo e se machuca, isso é um fato que só interessa a ele e às pessoas que são próximas dele. Porém, se esse fulano de tal que caiu do cavalo é o presidente da República, esse fato então pode ter consequências para um país inteiro. Ele se torna um acontecimento. Vamos falar sobre a temporalidade da análise de conjuntura. O que é uma conjuntura no tempo, no calendário? De quanto em quanto tempo há uma mudança na conjuntura? Essas mudanças da conjuntura, ou seja, de um período na trajetória histórica de um país, de um micro período, não existe uma regra para se definir quanto tempo dura uma conjuntura. Uma conjuntura pode durar alguns meses, pode durar anos em certos casos, não é muito comum, né? Somente em regimes muito estáveis temos uma conjuntura que se alonga por anos, né, consecutivos. Em certas situações a conjuntura pode mudar várias vezes, né, em intervalos bastante curtos. A conjuntura é um período dentro de uma trajetória histórica. Ela acontece dentro de um intervalo de tempo no qual as principais características do conflito, as características da disputa política, se mantêm estáveis nos seus traços essenciais. Nos períodos relativamente estáveis da história de uma sociedade, as mudanças são lentas. Nos períodos turbulentos, a conjuntura pode mudar de um dia para o outro, pode mudar várias vezes dentro do mesmo mês, né, ou até dentro da mesma semana. Eu vou dar um exemplo para vocês dos meus tempos de jornalista. Quando eu trabalhava na revista Época, eu era editor de assuntos internacionais, né, e nessa condição eu acompanhei, né, muito em detalhe o que aconteceu na Argentina em dezembro de 2001. Vai completar 20 anos, né, esse episódio, né, a qual eu vou me referir rapidamente aqui. No final de 2001, eclodiu na Argentina
uma crise política de grandes proporções, uma crise causada pelo fracasso completo, pelo colapso do modelo econômico neoliberal implantado naquele país ao longo de toda a década de 1990. Nessa crise, a população argentina, desesperada com o desemprego, com a inflação, né? Enfim, com a escassez e uma série de sintomas, de consequências dessa crise, a população saiu às ruas contra o governo. E a polícia do presidente Fernando de la Rúa disparou com balas de verdade contra os manifestantes, matando várias pessoas. Essas mortes só fizeram com que os protestos se tornassem mais intensos e, no desfecho desse conflito, o presidente Fernando de la Rúa precisou sair do Palácio do Governo em Buenos Aires, palácio chamado Casa Rosada, precisou fugir de helicóptero para não ser linchado. E depois de sair da Casa Rosada de helicóptero, ele fugiu então direto para os Estados Unidos. Não havia, naquele momento, um vice-presidente que pudesse assumir o lugar do presidente fujão. O vice-presidente já tinha renunciado alguns meses antes, tamanho era o tamanho, a dimensão da crise, né, que havia na Argentina. Então, o Congresso Nacional, os parlamentares, nomearam o presidente do Senado como presidente. Mas o povo não aceitou essa indicação. Os protestos continuaram e esse novo presidente teve que renunciar depois de 2 ou 3 dias. O substituto dele, um outro parlamentar, também foi rejeitado pelo povo e dessa maneira a Argentina chegou a ter 4 presidentes diferentes num intervalo de apenas uma semana, né? Até que, pouco a pouco, as coisas fossem se estabilizando, né? Veio um outro presidente que governou por um ano, houve eleições e quem ganhou essas eleições foi o Néstor Kirchner, que inaugurou então uma nova época, né, na trajetória política argentina, né, uma época bem mais estável politicamente e mais próspera do ponto de vista econômico, né? Mas naqueles dias de crise intensa do final de 2001, né, é possível imaginar, né, a velocidade com que a conjuntura argentina estava se alterando. Períodos de mudança extremamente rápida na Argentina, no mundo, né, em qualquer lugar, os períodos mais rápidos e mais intensos de mudança de conjuntura, não foi o que aconteceu na Argentina, mas é preciso me referir a esses períodos, que são os períodos de revoluções. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, falar de um líder político do século XX, que entendia muito de revoluções. Esse líder político escreveu que nos contextos revolucionários as coisas mudam tão depressa que os acontecimentos ocorridos em apenas poucos dias equivalem a anos ou décadas em que a política se mantém numa rotina estável. Quem disse isso foi Lenin, o líder da Revolução Comunista na Rússia em 1917. Porém, as revoluções são muito raras nesses tempos em que nós vivemos. Dificilmente a gente vai ter a sorte aqui nos próximos meses em que esse trabalho nosso de análise de conjuntura vai ser desenvolvido, de dar pela frente com uma revolução. Há muito tempo que eu não vejo uma revolução, né? A última que eu me lembro foi aquela que aconteceu no Irã em 1900,
Ai meu Deus, aqui minha cabeça aqui, 1979, 1980, a Revolução Islâmica no Irã. Né? De lá para cá, né, eu não consigo detectar na história contemporânea algo que possa ser chamado de revolução. As mudanças, então, com as quais a gente vai lidar nesse período de trabalho vão ser mudanças bem mais modestas do que as mudanças revolucionárias, né? E dificilmente teremos aí um contexto também tão turbulento quanto aquele a que eu me referi da Argentina no final de 2001. A conjuntura presente atual, né, para a gente ter parâmetros aqui mais factíveis, né, mais próximos daquilo que vocês vão encontrar concretamente, né, na abordagem dos países cuja conjuntura vocês vão estudar, né, a conjuntura normalmente ela é definida por alguns marcos, por alguns acontecimentos decisivos que são aqueles que assinalam a inflexão, né, o trânsito, a passagem de uma conjuntura para outra conjuntura. O resultado de uma eleição, como nós tivemos agora nos Estados Unidos, né, com a derrota de Trump e a vitória do Joe Biden, a morte de um governante, a substituição de um governo por impeachment, por renúncia, por um golpe parlamentar, a eclosão de uma guerra, né, afeta fortemente a vida de um país, né, pode mudar, evidentemente, a conjuntura, a eclosão de uma crise econômica, uma epidemia, né, em vários lugares do mundo, a eclosão da pandemia da Covid-19 significou, evidentemente, uma mudança de conjuntura. Em outros países não, mas isso, né, vamos deixar esses detalhes para abordagens mais específicas. Um grande escândalo de corrupção, claro, pode significar também uma mudança de conjuntura, né? Um atentado terrorista. Neste ano vão se completar 20 anos do maior atentado terrorista de todos os tempos, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que significou uma mudança de conjuntura, não apenas interna nos Estados Unidos, mas em toda a conjuntura global, ou mundial. Fatos também mais específicos da vida política podem representar uma mudança de conjuntura, o rompimento de uma aliança política que estava no governo, ou o contrário disso, a convergência de antigos adversários que se tornam aliados. Né? Política tem muito disso. Né? O aliado de hoje se torna o inimigo de amanhã, e o inimigo de hoje pode se tornar o aliado de amanhã. Isso é do jogo da política, e essas recomposições elas podem trazer mudanças, né, no período da vida política do país, mudanças na conjuntura. Né. Certas decisões políticas cruciais, como por exemplo o referendo que houve no Reino Unido, que decidiu pelo Brexit, né, a aprovação do Brexit, né, mudou a conjuntura, né, na Inglaterra, ou seja, no Reino Unido. Né. Então, tudo isso, né, são alguns exemplos que eu apresentei aqui de acontecimentos que costumam assinalar a passagem de uma conjuntura para outra, o fim de uma determinada conjuntura e o início de uma nova conjuntura. Né? Qualquer que seja o país que vocês escolheram como objeto do trabalho de vocês, né, é importante determinar quando começa essa conjuntura que vocês estão abordando, estão analisando, né, e o que veio antes, né, e lembrar, né, a conjuntura anterior, né, que se desdobrou na conjuntura presente. Né. Isso sobre a temporalidade. Né. Vou falar agora sobre a estrutura. Né. Estrutura é um conceito que se diferencia muito claramente
da conjuntura. Estrutura é um conceito que se refere a certos elementos que se mantêm estáveis durante longos períodos numa dada sociedade. A estrutura, ela se compõe de características relativamente permanentes numa dada sociedade. Elementos que, em geral, não se alteram com as mudanças de governo, nem se alteram com os acontecimentos específicos, por mais espetaculares que sejam esses acontecimentos. São elementos, presentes em uma sociedade, que perduram, transcendem as mudanças de governos, e os acontecimentos da política, mesmo que sejam acontecimentos muito importantes, como por exemplo o que eu mencionei aqui, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Não é que a estrutura seja imutável, que ela permaneça eterna, eternamente do jeito como ela se apresenta. Mas o que eu quero dizer é que essas mudanças de estrutura, elas costumam ser muito mais lentas, muito mais graduais do que as mudanças de conjuntura. São mudanças, muitas vezes, na grande maioria das vezes, quase que imperceptíveis no plano do dia a dia da vida de um país. Somente em certas circunstâncias muito especiais é que os elementos estruturais de uma sociedade mudam de uma forma abrupta, de uma hora para outra. Esses momentos são as revoluções sociais. Porém, conforme eu já disse, essas revoluções sociais não acontecem com muita frequência. Naquilo que nos interessa mais de perto, que é a análise de conjuntura, é importante assinalar que, quando se fala de estrutura, o mais importante são os elementos econômicos. Não é o único importante, eu vou dar vários exemplos, vocês vão ver isso, porém, a economia, ela constitui a base sobre a qual se desenrolam os acontecimentos da política. Por exemplo, para a gente entender o Brasil, é preciso levar em conta um fator estrutural, que é a imensa desigualdade social existente no nosso país. A concentração brutal da riqueza nas mãos de poucas pessoas, em contraste com a pobreza da imensa maioria dos brasileiros. Esse elemento, a desigualdade, é um fator estrutural da sociedade brasileira. Um fator que se faz presente com variações muito pequenas em diferentes regimes políticos. Na democracia ou na ditadura militar, governos muito diferentes entre si, o governo do Fernando Henrique Cardoso, o governo do Lula, o governo agora do Bolsonaro, as diferenças entre eles são óbvias, porém, a desigualdade social ela permanece em todos eles com pequenas variações. Vou dar um exemplo de um outro país, de um país vizinho nosso, muito presente no debate político no Brasil e em toda a América Latina, a Venezuela. Quando a gente fala da Venezuela, qualquer análise com o mínimo de profundidade sobre a Venezuela deve levar em conta um elemento estrutural, que é o fato de ser a Venezuela um país cuja economia é extremamente dependente
da exportação de um único recurso natural, que é o petróleo. Sem falar de petróleo, para se falar de Venezuela, né, inevitavelmente deve-se falar do petróleo e do que ele representa para a economia e para a vida da sociedade venezuelana. Olhando para um outro país, para o México, sem dúvida, um elemento estrutural na sociedade mexicana é a força do narcotráfico. Outro elemento estrutural da sociedade mexicana é a imigração maciça de mexicanos da classe trabalhadora, que vão para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Esses elementos estruturais devem estar sempre presentes quando se analisa a conjuntura no México. Mas a estrutura, ela não envolve apenas a economia, né? Ela diz respeito também, né, ela se refere também a fatores políticos. Vou dar um exemplo, né? Outro país que está muito em voga por motivos bastante óbvios. A China. A China é um país que desde a Revolução Vitoriosa em 1949, desde então a China vive sob um regime autoritário, um regime em que todas as decisões importantes são tomadas pela cúpula do Partido Comunista. Esse é um elemento estrutural na República Popular da China, um elemento que vai muito além da conjuntura, né, e que deve estar presente em qualquer tipo de análise, né, que se faça, né, sobre a situação daquele país. O caso dos Estados Unidos, né, diferentemente da China, os Estados Unidos são formalmente uma democracia. Nos Estados Unidos, os governos são formados por eleições, como nós vimos agora recentemente com a eleição que deu a vitória ao Joe Biden, substituindo ao Donald Trump. Porém, na prática, quem dá as cartas nos Estados Unidos são apenas dois partidos políticos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, partidos que costumam apresentar diferenças muito pequenas entre si. Diferenças maiores a gente só viu agora, né, com essa aberração na política dos Estados Unidos, que foi um governo de extrema direita, de características claramente fascistas, que foi o governo do Trump. Mas normalmente as diferenças entre democratas e republicanos são muito pequenas e os dois partidos juntos, eles monopolizam a vida política nos Estados Unidos, a capacidade de tomar decisões. Quando alguém nos Estados Unidos tenta propor um caminho alternativo, como foi o fato recente nas duas últimas eleições do Bernie Sanders, um candidato mais à esquerda do establishment do país, né? Quando acontece isso, esse caminho de busca de uma alternativa é bloqueado por uma máquina política muito poderosa e pela força do poder econômico exercido por grandes empresas nos Estados Unidos. Isso é um elemento estrutural dos Estados Unidos com o qual se deve, né, o qual deve ser considerado, né, devemos levar em conta nas nossas análises. Também fazem parte da estrutura certas questões ideológicas, questões culturais e questões religiosas. Um exemplo, a rivalidade entre muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas em muitos países do Oriente Médio. É um fator religioso que tem um impacto fortíssimo sobre a política em muitos países daquela região. Falando da Europa, um elemento estrutural
muito presente na atualidade em muitos países europeus é o desconforto que uma grande parte da população desses países, países como a França, como a Itália, como a Holanda, como a Alemanha e muitos outros, o desconforto de grande parte da população diante da presença de imigrantes, especialmente imigrantes da África, da América Latina, nós, né, e da Ásia. Imigrantes que muitas vezes têm uma aparência e elementos culturais diferentes, né, daquele com os quais a população local está acostumada. Esses elementos estruturais, né, sejam econômicos, sejam políticos, sejam culturais, sejam religiosos, esses elementos estruturais limitam as possibilidades dos atores na conjuntura. Quando a gente fala de política, a gente está falando ao mesmo tempo de duas coisas. De um lado, a possibilidade de mudança da realidade pela ação consciente dos atores da política, os atores políticos. E do outro lado, estamos falando também das dificuldades e dos casos em que certas tentativas de mudança são inviáveis. Uma citação muito famosa de Karl Marx, essa citação talvez alguns de vocês já tenham visto, Marx escreveu certa vez que os seres humanos fazem a história, mas não de acordo com a sua própria vontade, e sim a partir da herança deixada por aqueles que vieram antes deles. Ou seja, segundo Marx, a história está sempre em aberto. Não existe um determinismo que empurra os acontecimentos somente num único sentido possível. Não existe isso do destino, achar que tem um destino traçado com antecedência. A gente acreditar em destino seria a gente cair no mais completo fatalismo. Porém, por outro lado, né, e esse é o sentido dessa citação do Marx, é preciso reconhecer que existem limites muito concretos para a chamada agência humana. Agência é a nossa possibilidade de mudar a realidade social através dos nossos atos, né? Em geral, através da nossa agência exercida coletivamente. Na próxima aula, eu vou falar sobre outros 3 tópicos fundamentais na análise de conjuntura, que são o conflito, os atores e a prospectiva. Nesta aula de hoje, nós falamos sobre a temporalidade, falamos sobre a estrutura e o que foi mais que eu falei? Temporalidade, estrutura e acontecimento. Ok, gente? Então eu paro por aqui e aguardem, né, em curto prazo a segunda parte dessa aula. Abraços a todos vocês.